Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises estruturadas, onde a gente pega textos profundos e os transforma numa jornada bem clara de descobertas. Hoje, o nosso foco é fascinante. Vamos mergulhar de cabeça no capítulo 15 do livro Justiça Divina, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier. Esse capítulo se chama Cada Existência. Para quem já estuda e busca entender como a ordem matemática do universo se cruza com a nossa espiritualidade, essa conversa vai ser um prato cheio. Nós vamos analisar a mecânica da evolução moral, ou seja, entender o sofrimento não como um castigo divino aleatório ou falta de sorte, mas como um processo puramente científico e exato de aprendizado espiritual. É uma verdadeira engenharia cósmica operando a nosso favor. Para começar a desenrolar esse fio, a gente precisa olhar de frente para uma das maiores angústias da vida humana. Pensa bem, por que as nossas maiores e mais grandiosas aspirações entram em choque o tempo todo com realidades extremamente dolorosas e mundanas? Esse é, sem dúvida, o conflito central de estarmos aqui na Terra. O nosso intelecto projeta coisas brilhantes. A alma tem aquela vontade inata de dar voos cósmicos, de realizar coisas incríveis. Mas, na vida prática, na segunda-feira de manhã, a gente esbarra em limitações que frustram demais. É uma conta que não fecha, é o adoecimento, é a falta de recursos, são aqueles relacionamentos desgastantes. Entender o porquê dessa batida de frente entre o que a gente sonha e o que a gente vive é exatamente o coração do texto que nós vamos dissecar agora. Para tentar visualizar isso, a obra traz uma imagem brilhante. Imagina a experiência aqui na Terra como um imenso oceano. Mas não é um mar calminho, não. É uma vastidão, muitas vezes tempestuosa, varrida por ventos materialistas e águas super revoltas. É uma metáfora muito forte para o caos que a gente enfrenta diariamente. Imagina vários barcos, de todas as origens possíveis, que representam as nossas esperanças, os nossos sonhos, se chocando no escuro, no meio dessa tormenta. É bem nesse cenário de tempestade, onde a confusão parece reinar, que essa base filosófica que vamos explorar entra para acender um farol. E olha só que interessante, diante dessa tempestade toda, os ensinamentos espirituais não entram como uma âncora pesada, daquelas que prendem a gente no fundo do mar. Muito pelo contrário, eles funcionam como uma embarcação totalmente segura e providencial. O único propósito desse conhecimento é resgatar quem está naufragando nessas águas revoltas e guiar rumo à segurança. O texto constrói a premissa de que, apesar de todo esse caos que a gente enxerga, existe uma ordem perfeitamente navegável e lógica por trás de tudo. E quando a gente fala das nossas aspirações, o ser humano já nasce com um mapa de voos altíssimos gravado na essência. O texto lista as coisas que o espírito anseia de forma inata. A gente quer estudar e desvendar o universo, a gente quer chegar no topo absoluto da ciência e da arte. Queremos, lá no fundo, conquistar aquela felicidade verdadeira que não passa e integrar nossa alma ao amor supremo. São metas gigantescas, né? Isso prova que existe dentro de nós um software rodando, uma programação natural que nos empurra o tempo todo para a expansão e para a luz. Ninguém nasceu para ficar estagnado. Mas aí entra aquele choque de realidade, o contraste monumental entre o diamante e o seixo. De um lado da balança, a gente tem todo esse brilho absurdo das nossas aspirações cósmicas. A nossa alma como um diamante puro, cintilante, pronto para refletir luz. Do outro lado, vem o peso absoluto da realidade terrena, que é formada pelos nossos próprios débitos do passado. O seixo rústico, aquela pedra bruta e pesada. É literalmente a gravidade dos nossos erros anteriores, segurando pelos pés uma alma que só queria voar. O autor resume esse abismo existencial numa frase que é de uma poesia, mas ao mesmo tempo de uma precisão cirúrgica. Ele diz: quase sempre tens ainda o coração preso à dívida, a feição do diamante engastado ao seixo. Pensa no peso disso. O diamante não perdeu o valor dele só porque está cravado na pedra bruta. Ele continua sendo um diamante, só que ele não consegue brilhar nem refletir a luz livremente enquanto não for arrancado dali e lapidado. Da mesma forma, os nossos potenciais imensos estão lá, mas a gente não consegue manifestar isso porque ainda estamos visceralmente amarrados aos nós que nós mesmos demos no passado. E vamos ser muito realistas. Essa libertação da pedra bruta não acontece num passe de mágica. O texto é bem pragmático e une toda aquela poesia com uma lógica implacável. Certos problemas, certos nós que a gente criou, exigem uma existência física inteira de renúncia constante para serem desfeitos. Para limpar aquele fio do destino, para tirar o emaranhado, é preciso uma vida todinha de suor, dedicação e um esforço metódico. É a famosa lei de causa e efeito funcionando na sua versão mais educativa e detalhista possível.
Agora, como é que essa renúncia toda se traduz no nosso dia a dia? O autor categoriza as nossas dores terrenas de um jeito que parece até um balanço financeiro rigoroso. Ele cita, por exemplo, aquele lar que exige sacrifícios diários, funcionando como uma forja ardente para amolecer e refinar o nosso caráter. A viuviz, que muitas vezes atua como um exílio emocional profundo, aquelas obrigações pesadíssimas que parecem uma canga no pescoço, compromissos que na prática são como algemas invisíveis, e as doenças crônicas ou graves que o texto chama de espinho na carne. O detalhe genial aqui é: nada disso é punição. Nenhuma dessas dores é vista como vingança de Deus. Tudo isso é reajuste de extrema precisão. O que nos leva a um dos conceitos mais libertadores dessa análise. As provações são verdadeiras prestações do destino. Imagina isso com a exatidão da matemática. As dificuldades que a gente enfrenta são literalmente liquidações de longo prazo. Sabe aqueles pagamentos agendados no banco? É a mesma coisa. São parcelas rigorosamente calculadas para quitar os nossos débitos espirituais do passado. Quando a gente ressignifica duas desse jeito, o sofrimento muda de figura. Cada lágrima, cada noite mal dormida, cada esforço passa a ser um investimento, uma transação educativa que está comprando a nossa liberdade definitiva. E se bater aquela dúvida, será que eu já quitei tudo? Tem uma máxima no texto que é um termômetro interno infalível. A regra é clara: enquanto há inquietação na consciência, há resto a pagar. A verdadeira quitação da dívida não é medida pelo saldo na conta bancária ou por as coisas estarem dando certo do lado de fora. A régua é a paz interna. Onde existe perturbação na nossa consciência, onde algo ainda dói ou tira o nosso eixo moral, é sinal luminoso de que ainda tem boleto cósmico em aberto e lição para ser absorvida. Com tudo isso na mesa, a grande pergunta é: como é que a gente deve encarar esse processo todo? O texto entrega um passo a passo para não afundar no meio da tempestade. Passo 1. Não desertar. Não dá para fugir da tribulação. Fugir é só jogar a dívida para o mês que vem com juros. Passo 2. Resgatar esse caminho sem revolta. A rebeldia, o porquê comigo, só torna a algema mais apertada. E o passo 3, que exige uma maturidade imensa. Cultivar gratidão pelas dores e dificuldades. Sim, gratidão. Porque é preciso entender que essas dores são o bisturi, tirando o que está doente dentro da gente. Adotar essa postura muda tudo, porque constrói uma visão inabalável e otimista da nossa jornada. Preste atenção nisto. Nenhuma existência física, por mais obscura, dolorida ou limitada que pareça, é um desperdício. Nenhuma. Pelo contrário, cada vida humana, cada dia aqui, é milimetricamente calculado para ser um passo adiante, sempre projetando o espírito para a vanguarda da luz. O universo é uma máquina perfeita, garantindo que o progresso seja a única lei inevitável para todos nós. E é vital lembrar que nessa mecânica toda não existe desamparo. A justiça divina não tem a frieza dos tribunais humanos onde bate o martelo e pronto. Ela caminha sempre de mãos dadas com uma misericórdia infinita. Ao longo dessas provações todas, o universo nos cerca de consolações inexplicáveis. São braços amigos que aparecem do nada quando as pernas falhem. São intuições e diretrizes que renovam a nossa mente, e uma assistência espiritual constante e muitas vezes silenciosa. A estrutura inteira do cosmos trabalha torcendo pelo nosso sucesso. Mas no final do dia, a engrenagem mestre de tudo isso é o livre-arbítrio. A dívida está lá, a sala de aula está montada, mas o ser humano é o agente ativo da própria história. Existe uma escolha constante frente à dor. A gente tem a capacidade de aceitar as circunstâncias com o que chamamos de resignação ativa, facilitando a quitação dessa dívida. Ou a gente tem o risco de espernear, revoltar-se e, com isso, agravar muito mais o preço e o tempo da nossa própria libertação. O volante dessa embarcação, em última instância, está nas nossas mãos. Isso deixa a gente com uma reflexão inevitável para fechar nosso estudo. Se a gente entender de verdade que os nossos grandes sofrimentos e até os pequenos atritos do dia a dia são, na realidade, parcelas agendadas no nosso caminho para a libertação cósmica, como é que nós vamos escolher pagar as nossas dívidas no dia de hoje? É uma provocação profunda, que sai da teoria e exige uma postura completamente nova diante da vida. Espero que essa análise tenha trazido peças importantes para o quebra-cabeça de cada um. Um grande abraço e até a nossa próxima jornada.